Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem assistindo em qualquer um outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui e queria agradecer a vocês o apoio que vocês dão ao meu trabalho, E queria pedir para você continuar me ajudando aí, Continuar dando essa forcinha para mim aí. A forcinha não, forçona, Uma forçona. Continuar dando essa força para mim aí, Dando um joinha, se inscrevendo no meu canal, Eu agradeço muito vocês por isso. E pedir para você que quiser bater um papo comigo, quiser me fazer uma pergunta, ou quiser me fazer um questionamento, não concordar com alguma coisa que eu falei, é só vocês colocar aí nos comentários, que gostaria de falar comigo. Eu passo aí o número do meu WhatsApp para vocês, tá bom? E queria pedir para vocês fazer bastante comentários aqui, E eu fico muito feliz, agradeço a vocês por vocês fazer bastante comentários aí. Eu gosto muito de comentários, tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, o vídeo que eu vou fazer hoje aqui é muito importante. Vou explicar para vocês aqui. Eu tenho um amigo que é testemunha de Jeová, por incrível que pareça, Ele faz parte aqui do pessoal do meu WhatsApp e a gente sempre argumenta um com o outro aqui. Ele defendendo o lado das testemunhas de Jeová e eu defendendo o lado dos evangélicos, Mas eu, pelo menos, eu uso a Bíblia. Eu uso a Bíblia, Então a gente sempre argumenta aqui, Então veja, esse irmãozinho, ele me fez uma crítica. Ele criticou nós evangélicos por nós não fazer uma preparação. Os evangélicos não fazem uma preparação para a pessoa batizar, assim como ali nas Testemunhas de Jeová faz. Lá nas Testemunhas de Jeová, para a pessoa batizar, ele tem que estudar 2 livros, Já tem que estar pregando de casa em casa, E tem que ter de 6 meses a mais, de tempo ali, para ele poder se batizar. E segundo ele, nós evangélicos, nós não temos nós não fazemos essa preparação. Segundo ele, nós estamos errados, nós tínhamos que fazer a preparação, assim como eles fazem. Aí eu fiz algumas perguntas para ele. Eu fiz algumas perguntinhas para ele. Então, perguntei para ele, são vocês que estão dando prosseguimento? Estão dando prosseguimento àquele ministério que Cristo iniciou aqui na terra. Que, segundo vocês, até Jesus era testemunha de Jeová. Ele disse, sim, somos nós que estamos dando prosseguimento, o ministério de Jesus. Aí eu fiz outra pergunta para ele. São vocês que estão seguindo as ordens de Cristo de ir pregar e fazer discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ele respondeu que sim. Aí eu fiz outra pergunta para ele. Ali no primeiro século, quantos livros os novos convertidos tinham que estudar para batizar? Bom, aí ele já começou a ficar meio embaraçado, Perguntei para ele quantos livros os novos convertidos ali no primeiro século tinham que estudar para se batizar. Então fiz outra pergunta. A partir do momento que a pessoa ali aceitava Jesus, quanto tempo ele precisava? Se era 6 meses, 1 ano ou mais? Quanto tempo ele precisava de estar ali, entre os cristãos, para depois ele ser batizado? Aí fiz outra pergunta. Ele precisava pregar de casa em casa primeiro para depois batizar? Bom, aí ele já começou a ficar. Porque preste atenção. As testemunhas de Jeová dizem que estão dando prosseguimento à obra de Cristo. Porque eles dizem, segundo eles, até Jesus era testemunha de Jeová. Bom, mas se eles dizem que estão dando prosseguimento à obra de Cristo, então eles tomaram um rumo totalmente, presta atenção, eles tomaram um rumo totalmente diferente aos primitivos cristãos, porque as testemunhas de Jeová
não estão agindo como agiam os primitivos cristãos. E eu vou mostrar para vocês por que que não. Ó, eu vou considerar com vocês aqui uma parte da Bíblia aqui, por exemplo, o livro de Atos, capítulo 8, versículos 26 a 40, e vocês vão ver se as testemunhas de Jeová estão agindo conforme agia os cristãos primitivos. Veja, aqui vai contar um relato muito interessante. Aqui diz que um eunuco, um alto oficial de Candace, a rainha etíope, veio a Jerusalém para adorar. Veio a Jerusalém para adorar. E ele estava ali no seu carro, lendo uma passagem de Isaías, capítulo 53, versículos 7 a 8, mas ele não estava entendendo nada do que ele estava lendo. Aquele eunuco etíope estava lendo ali uma passagem de Isaías, mas para ele era uma passagem, ele estava lendo uma metáfora e ele talvez estava entendendo como se fosse literal. Ele não estava entendendo nada do que ele estava lendo. Essa passagem é referente a Jesus, que disse assim, ó: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem, que não cogitou. Portanto, ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Então veja, esta é a passagem de Isaías que aquele eunuco etíope estava lendo e não estava entendendo. Então veja, o anjo de Deus mandou que Filipe fosse até aquele eunuco e ensinasse para ele, ou seja, esclarecesse para ele o que significava aquilo que ele estava lendo ali na profecia de Isaías, né? Então Filipe passou a explicar, né? Filipe passou a explicar a escritura, né, para aquele eunuco, começando ali, né, por aquela passagem que ele estava tentando a explicar. Filipe anunciou Jesus para aquele eunuco. Então, após Filipe explicar para aquele eunuco o que significava aquela passagem que ele estava lendo e anunciar Jesus a ele, ambos, né, Filipe e o eunuco, saíram no carro daquele eunuco, né, seguiram pelo caminho afora e, de repente, eles encontraram uma água. Logo em seguida que Filipe explicou para ele, ambos entraram no carro, saíram, né, andando, saíram pelo caminho afora. De repente, logo em seguida, ambos encontraram a água. O eunuco então disse a Filipe, né, eunuco disse: eis aqui uma água. O que me impede de ser batizado? Logo em seguida. Veja que não demorou 6 meses, O eunuco não teve que pregar de casa em casa. Aquele eunuco não teve que estudar 2 livros. Não. Logo em seguida, após Filipe ter explicado para ele o que significava aquilo que ele estava tentando entender e não entendia, Filipe chegou ali e explicou para ele. Então ele, logo, pouco prazo depois, ele perguntou para o Filipe: eis aqui uma água. O que me impede de ser batizado? Então Filipe respondeu: é lícito que você seja batizado se crer de todo o coração. Desde que você crer de todo o coração, é lícito que você seja batizado. Não precisa você
estudar 2 livros, não precisa você pregar de casa em casa, não precisa você ter 6 meses ou mais que você conhece a palavra de Deus. Basta que você crê. Basta que você crê. Então, aí aquele eunuco respondeu para Felipe assim, ó: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ó, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então Felipe mandou parar o carro, ambos desceram e Felipe batizou o eunuco. Então eu pergunto para as testemunhas de Jeová e para esse irmãozinho, né, que gosta de argumentar comigo. Ele sabe com quem é que eu estou falando. Eu não vou falar o nome dele não, porque sabe como é que é, né? Pode dar problema para ele. Eu quero perguntar para vocês aqui. O que é que precisou ali para aquele eunuco batizar? Precisou apenas ele crer que Jesus era o Filho de Deus. Ó, ele diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, então Felipe falou: então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, para esse carro aí. Ele parou o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou aquele eunuco. Agora, meus irmãos, viram? Precisou tudo que as testemunhas de Jeová, precisou toda aquela exigência, aquele protocolo das testemunhas de Jeová para a pessoa ser batizada? Então, agora, eu pergunto, quem é que está seguindo? Quem é que está dando prosseguimento ali à igreja do primeiro século? É nós cristãos? É nós evangélicos? Ou as testemunhas de Jeová? Quem é que está dando prosseguimento? Eu faço essa pergunta e eu gostaria que vocês me respondessem, né? Veja, né? Porque, veja, as testemunhas de Jeová precisam de você começar a estudar 2 livros, pregar de casa em casa, já está ativo pregando de casa em casa, e precisa de 6 meses para mais. Acima de 6 meses que você está participando com eles ali para você ser batizado. Agora, ali na igreja do primeiro século, era só a pessoa crer que Jesus era o Filho de Deus, crer no sacrifício resgatador de Jesus. Era só isso. Não precisava de tanto protocolo. Não precisava de tanto protocolo igual as testemunhas de Jeová exigem, não. Veja, meus irmãos. Veja que... Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para as testemunhas de Jeová, que as testemunhas de Jeová dizem que são eles que estão dando prosseguimento ao ministério de Cristo. Tanto é que Jesus era testemunha de Jeová. Jesus era testemunha de Jeová. Jesus andava de porta em porta com a pasta na mão, pregando, vendendo revista, vendendo livros. Jesus fazia tudo isso. Irmã Antônia, você está duvidando? Gente, vocês são incrédulos mesmo, né? Veja, meus irmãos, brincadeiras à parte aqui, eu quero fazer umas perguntinhas aqui para as testemunhas de Jeová aqui, para terminar aqui. Terminando o meu vídeo aqui, eu quero fazer aqui umas perguntinhas para as testemunhas de Jeová. Diante de tudo que eu falei aqui, quem que está dando prosseguimento ao ministério de Cristo? Nós, evangélicos, ou as testemunhas de Jeová? Quem? Os primitivos cristãos andavam de casa em casa, vendendo livros e revistas? Será? Será que os primitivos cristãos andavam de casa em casa, vendendo livros e revistas? Será? Olha, veja, meus irmãos, eu vou mostrar para vocês que os primitivos cristãos não vendiam livros e revistas de porta em porta, não. Vou mostrar para vocês que não. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês biblicamente. Porque em Mateus, no capítulo 10,
versículo 9, aqui mostra que quando Jesus enviou os 12 apóstolos, né, para pregar, para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, não era para andar de casa em casa, não. Era para procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 9, Jesus deu uma ordem para eles. Olha aqui, ó. Não proveis de ouro e nem de prata nos vossos cintos. Não eram para eles pegar dinheiro de ninguém. Não proveis de ouro e nem de prata nos vossos cintos. Bem diferente das testemunhas de Jeová, que andam de porta em porta, vendendo livros e revistas. Porque atualmente eles dizem que não vende, não. Atualmente eles dizem que não vende, não. No meu tempo lá vendia. Atualmente eles dizem que não vende, não. Que as testemunhas de Jeová pode doar os livros e as revistas para os moradores. Mas as testemunhas de Jeová que estão doando esses livros e essas revistas, eles têm que pagar por eles. Eles têm que dar um donativo por eles. Não é de graça, não. Viu? As gráficas da Torre de Vigia não trabalham de graça para ninguém, não. Tá bom? Então veja, meus irmãos. Olha, isso quer dizer que os primitivos cristãos não eram vendedores ambulantes. Os primitivos cristãos não eram vendedores ambulantes, como são as testemunhas de Jeová. Os primitivos cristãos não andavam de porta em porta vendendo nada. Os primitivos cristãos buscavam as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles iam buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, para terminar aqui, eu quero fazer só uma perguntinha para vocês, testemunha de Jeová. Só uma perguntinha. Me responda com toda sinceridade. Vamos ver se vocês têm coragem de me responder honestamente, sem mentir. Porque vocês, testemunha de Jeová, vocês são muito mentirosos. Me responda aqui honestamente, sem mentir. Vocês têm coragem de falar honestamente aqui que vocês estão dando prosseguimento ao ministério de Cristo? Vocês têm coragem de falar que vocês estão imitando os cristãos do primeiro século? Se vocês tiverem, vocês são muito cara de pau, mas muito cara de pau mesmo.